Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre seitas e heresias. Desta vez iremos falar sobre o neopentecostalismo, ok? Para primeiro a gente entender o que é neopentecostalismo, a gente precisa entender o que é o pentecostalismo. O pentecostalismo é basicamente a doutrina que fala sobre a atualidade dos dons espirituais. E essa doutrina ela começa a ser enfatizada por volta de 1906 nos Estados Unidos, quando alguns pastores resolvem buscar o dom de línguas e definem isso como a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Alguns missionários, alguns pastores, eles passam por aquela igreja que é denominada Igreja da Rua Azusa e ocasionalmente, quando vêm para o Brasil, alguns missionários, eles trazem a doutrina pentecostal. Mesmo sabendo que já existiam várias igrejas aqui já estabelecidas, igrejas que não eram pentecostais, esses missionários eles vêm divulgar, propagar a doutrina pentecostal aqui. E o primeiro missionário a chegar aqui é Louis Francisco, que é o fundador da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Chega em 1910 e já inicia o trabalho. Outros a chegar é Daniel Berg e Navring, chegam e fundaram a Assembleia de Deus, só que eles fundaram em 1911, chegaram em 1910 e fundaram em 1911. Até 1950, essas eram as únicas igrejas no Brasil que tinham essa doutrina pentecostal, com essa ênfase no dom de línguas. A partir de 1950, começa agora a segunda etapa do pentecostalismo, onde aparecem algumas igrejas como Deus é Amor, como Casa da Bênção e outras, que enfatizavam a cura divina. Então elas falavam também dessa doutrina de línguas estranhas e traziam também essa ênfase em cura divina, campanhas, cruzadas, onde se orava para Deus curar, aquela coisa toda. Então tem essa ênfase justamente em milagres, são focadas muito em milagres em seus cultos. A partir de 1970 surgem novas igrejas, só que desta vez a ênfase em línguas diminui bastante e a ênfase agora está na prosperidade. Então essas igrejas elas trazem a chamada teologia da prosperidade, que seria o ensinamento de que o cristão, além da salvação, ele tem de ser próspero como uma evidência de que verdadeiramente ele é salvo, de que verdadeiramente ele foi liberto, porque essa doutrina ela fala que se você é pobre, se você é doente, se você é infeliz, se você tem depressão, se você tem algum problema na sua vida, isso é agir do demônio, são agir de espíritos malignos. E aí foi quando apareceu no Brasil a expressão encosto, né? Fulano está com encosto. Isso se dá aí com a chegada da Igreja Universal do Reino de Deus, que coloca esse termo. Então a gente precisa agora, já que eles creem que qualquer coisa que aconteça na vida deles é agir do demônio, essas pessoas precisam de o quê? De uma libertação. E como é que eles acreditam que essa libertação acontece? É quando você oferta, quando você barganha, quando você pega a sua casa, quando você pega o seu carro, você está colocando a sua fé ali naquela oferta material que você está dando e coloca, deposita ali no altar, coloca no altar da igreja. Então ali Deus ele vai honrar a sua fé por meio daquela oferta e você vai ser liberto. Qual o problema, irmão, com esse pensamento? O problema com esse pensamento é que a Bíblia nos ensina que o diabo ele foi vencido na cruz do Calvário. Porque a ferramenta que o diabo tinha contra nós para nos acusar era o pecado. E a Bíblia diz que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do momento que nós somos libertos do pecado, quando cremos em Cristo, não resta mais nenhum mal, nenhuma maldição, nenhuma condenação. Paulo vem dizer em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus também falou, né, que se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, então, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela nos garante a salvação, a comunhão com Deus,
a libertação completa. Então eu não preciso de nenhum tipo de ritual, de oferenda ou coisa desse tipo para me tornar limpo ou liberto ou ter os meus pecados perdoados. Então eles fazem essas campanhas, ainda assim fazem campanhas de cura, então fazem campanhas de libertação, fazem entrevista com o demônio, supostos demônios, né? Porque existem muitos casos de aquelas possessões serem falsas, ter atores, tudo para causar aquela sensação no povo, tal, porque o diabo ele é muito utilizado nessas reuniões como sendo protagonista. O diabo muitas vezes é mais falado do que o próprio Deus, e eles utilizam desses recursos, dessa falsa doutrina, desse falsinamento que vai contra tudo aquilo que a Bíblia ensina a respeito do sacrifício, do poder do sacrifício, o poder do sangue de Jesus sobre a vida daquele que crê. Eles ensinam essas coisas a fim de ganhar dinheiro. Esses pastores que pregam essas coisas, eles são milionários, eles sempre estão nas listas dos homens mais ricos do mundo, né? Do mundo até. Então, o neopentecostalismo, quando a gente fala de neo, a palavra neo significa novo, né? Novo pentecostal, neopentecostal, novo pentecostal, que trata justamente dessa terceira fase do pentecostalismo no Brasil, onde vem trazer essas doutrinas estranhas que a Bíblia ela não traz. Então é um mal muito sério, é um mal que a gente precisa, a partir do momento que a gente conhece alguém que está confuso a respeito dessas coisas, porque às vezes o pessoal está perdido. Eu estava confiando, eu dei uma oferta, eu fiz um voto para Deus curar e Deus não curou, para Deus me dar e Deus não me deu, para Deus abrir a porta e Deus não abriu. Então o pessoal fica lá atribulado. Por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa. A Bíblia diz que Deus, ele aceita a oração segundo a vontade dele. Quando a gente orar, a gente pede e intercede ao Senhor, se é a vontade do Senhor ela se alinhar com o nosso pedido, amém, vai acontecer. Mas se Deus tiver um propósito maior em fazer a gente passar por morte, por desemprego, por algum momento de dificuldade, algum tipo de sofrimento, o propósito de Deus ele vai se cumprir. Justamente é o que o livro de Jó ele trata. Um homem que o próprio Deus disse que ele era um homem bom, um homem justo, um homem fiel, e Deus permite que ele passe por tudo aquilo, por acusações, por doença, por morte na família, todo tipo de coisa. E no final do livro, Jó vem dizer: Deus, bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele para de indagar e simplesmente diz: Deus, tu és soberano, a vontade é tua e eu não tenho como questionar. Existe muita gente confundida hoje, existe muita gente que fica... vai para a igreja para conseguir coisas materiais, para Deus abençoar, para Deus fazer alguma coisa assim. Mas, meus irmãos, nós vamos à igreja adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma ideia, vou aproveitar falando aqui, uma ideia errada de culto a Deus. A gente não vai para a igreja buscar nada. A gente não vai para a igreja receber. Tem essa coisa, eu vou receber. Mas quando a gente fala de culto na Bíblia, culto, a gente está falando de oferecer um culto a Deus. Adorar a Deus. Antigamente, quando era no tabernáculo, a pessoa queria adorar a Deus ou fazer alguma coisa, então se levava, o sacerdote levava ali um cordeiro, matava o cordeiro, fazia aquele ritual, aquela coisa dentro do templo. Só que hoje a gente não precisa mais levar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro de Deus ele foi sacrificado, Jesus Cristo. E esse sacrifício dele vale para toda a eternidade. Então, quando a gente vai ao templo, ao culto, a gente vai simplesmente adorar, agradecer, dizer que ele é bom, dizer que ele é grande, dizer que ele é maravilhoso. E quando vem a parte da exposição da palavra,
o nosso Deus falando conosco, aí a gente recebe. Mas o propósito principal é a gente ir à igreja adorar. Mas essa ideia de culto, ela é pervertida dentro do neopentecostalismo. A ideia de oferta, a ideia de salvação, porque chega ao ponto que algumas igrejas neopentecostais, elas dão até escritura de terreno no céu, por quando você der uma oferta. Recentemente a gente teve uma igreja aí vendendo um caroço de feijão por R$ 1.000 para você ser curado do coronavírus. E é basicamente isso. Então existem as maiores seitas do neopentecostalismo, são a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Plenitude do Trono de Deus. Você pode ver sempre que esses nomes, né, bem grandes, para chamar atenção, estratégia de marketing e tudo que elas fazem. E existem outras igrejas pequenas aqui, por exemplo, em Goiânia, Pernambuco, onde a gente mora, tem diversas igrejinhas pentecostais, ministériozinhos pentecostais, e quando você chega lá, o cara tá dizendo o que foi que aconteceu depois que você deu a oferta de R$ 100, de R$ 50. O camarada tá lá dando testemunho para incentivar as pessoas a darem mais. São lobos devoradores. São pessoas que não têm o menor compromisso com a palavra de Deus. São pessoas que estão fazendo da palavra de Deus comércio. Fuja dessas pessoas. Fuja dessas igrejas. A gente tem que adorar ao Senhor Jesus em igrejas que preguem o Evangelho, que falam do sacrifício de Jesus, que Ele nos libertou na cruz do Calvário, e todo aquele que nele crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Irmão, o Evangelho é isso. Não é nada além disso. O que passar disso é maldito, é maldição, é anátema. Então, que Deus abençoe os irmãos, né? Que a gente possa estar aí continuando aprendendo. Eu tive o desejo de fazer esse vídeo hoje, falando do neopentecostalismo. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, né, a gente tem um grupo de estudo aí. Eu vou colocar esse vídeo também no YouTube. Que Deus abençoe os irmãos.